Gente, o São Lourenço venceu o Liverpool do Uruguai lá por 3-2 e garantiu aí a segunda colocação no grupo do Palmeiras na Libertadores. Tudo isso depois da vitória do Palmeiras contra o Del Valle. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui trazendo para você tudo sobre o maior campeão do Brasil. Por isso mesmo que você já vai aproveitar para conferir a tua inscrição aqui no canal do Verdão. E também já te peço aí para fazer aí aquele triplo C, ou não, né? Principalmente, além de deixar a curtida e compartilhar, quero que você deixe seu comentário com a sua opinião aí, tá? Olha só o que o Massini, tá, falou a respeito do Palmeiras depois da vitória contra o time do Del Valle no Allianz Parque, um jogo complicado aí. O Palmeiras ganhou por 2-1 e garantiu a liderança do grupo e geral da Conmebol Libertadores. Agora tem aí gente na cola também para conseguir a classificação geral, que é o River Plate. Tem também o Talleres aí tentando conseguir uma boquinha aí, né, para ser o líder geral da fase de grupos, mas o Palmeiras segue firme e forte. Vamos ver o que o Massini falou. Adrenalina, testosterona... Não é... Golaço ou frango? Cara, acho que frango não, mas falha. É uma falha, né? Falha técnica, né? Grave, né? Diga lá. Bom, a questão Barueri tava resolvido, né? Ia jogar contra o Vasco e depois em outubro fora. Agora vai ter jogos remarcados e não dá pra remarcar o show. Então, agora pode ser já que era. aconteça, né? Claro. É, verdade, eu não tinha Tudo pensado bem, nisso. não vai jogar com o Vasco na Arena Barueri. Vai jogar onde? Que data? Né? Enfim, mas é isso aí. Né? É importante salientar que a respeito dessa questão da W Torre, tem uma, de parte a parte, lenços brancos sendo acenados, não é? Então, vamos esperar para ver se existe algum tipo de acordo até o final do ano. Bom, a respeito do jogo, né? A declaração do Abel sobre Barueri é uma réplica, ele está repicando aquilo que ele falou e devem ter recebido lá o clipping como para isso, ele falou sobre isso de novo. De fato, claro, o ambiente não é o mesmo, né? Você tinha o dobro, mais que o dobro de torcedores. Quase o triplo, né? Quase o triplo, né? A média do Allianz Parque o ano passado foi de 36 mil. No estádio cabem 42, a PM só deixa vender 41. Quando tem torcida adversária, cai para 40 mil a capacidade do estádio. Posto isso, cara, o Abel, ontem ele montou um time aparentemente no 4-2-4, mas na prática era um 4-2-4 quando o Del Valle estava com a bola parada no campo de defesa. Aí, de fato, os dois volantes bem avançados, o Rios e o Zé, e os 4 homens na frente, né? O Flaco, o Hendrick, o Estevão e o Lázaro. O Palmeiras estava encontrando espaço pelo lado esquerdo com o Piquerez e com o Lázaro, mas uma dificuldade técnica, sabe? De fazer o passe, de fazer o cruzamento, de fazer a tabela. Os jogadores estavam se procurando e se achando. Algumas vezes Hendrick e Estevão tabelaram, algumas vezes Zé Rafael, Piquerez e o Lázaro, mas o passe sempre era o último errado, ou o penúltimo, ou não achava o companheiro no lugar melhor. O Del Valle nada fez no primeiro tempo, foi totalmente dominado. E tem um lance, né, que traz o estádio para dentro do jogo, que é a hora que o Estevão dá uma caneta em um, passa pelo outro e quase faz o gol. Ali o Palmeiras cresceu e na sequência saiu a falta numa retomada. Aliás, a pressão no adversário deu certo, porque esse lance do Estevão sai porque o Palmeiras retoma a posse de bola no pé do Schunk, que é um zagueiro bem lento, com dificuldade de fazer esse tipo de saída de bola. E ali aquele lance inflamou a torcida chegou e na sequência saiu o gol de falta. E foi um primeiro tempo de controle. Foi bonito, maravilhoso, espetacular? Não foi. Não foi mesmo. E o segundo tempo, o técnico do Del Valle colocou 2 atacantes no time. E ele empurrou, ele fez o que o Abel fez, só que ele fez uma linha de 5 atacantes. Tanto que na hora do gol, que o Gustavo Gomes falha bizonhamente, você vai ver que tem 2 zagueiros contra 2 atacantes no mano a mano. E aí, você comete um erro, vai tomar o gol. Esse time do Del Valle é bom, cara. O time bom, velho. Quando tava 0-0, tava incomodando. Entendeu? No contra-ataque. Bom time. Pois é, o time é bom, cara. O time é bom, sabe jogar. 2-1.
E aí depois desse gol, depois do 2-1, até o Palmeiras teve chance para ver o terceiro. Ali teria tranquilizado, teria acalmado as coisas, não conseguiu fazer. E a partir do momento em que vai saindo, né? Saiu o Hendrick machucado, tem um edema, aliás, na coxa. Edema. Saiu agora o resultado do exame. Depois sai o Estevão, depois sai o Lázaro, que já teve um segundo tempo mais apagado. E os jogadores... Tem um jogador no Palmeiras que está pedindo passagem, o Rômulo entrou muito bem de novo. Depois saiu o Flaco, né? Exato. Saiu o Rony. 2-1, entrou o Rony, ficou aquele... Aí ele fez uma coisa pra mim muito diferente, né? Ele colocou Luan e Mike no time e manteve o Marcos Rocha. Então, pra defender nessa linha aí, né? Essa linha de 6, o Abel é muito do número, né? Se eles vão me atacar com 6, exato. Ele igualou e trouxe o Rocha um pouquinho mais pra dentro com o Zé Rafael. Marcos Rocha jogou de terno, ele tem um passe muito bom, dificilmente ele erra um passe. Mas no finalzinho ali ficou aquela sensação que se escapar uma bola empata o jogo. E os 3 pontos foram importantes. É jogo de Libertadores. De 7 últimas Libertadores, é a 6ª vez que o Palmeiras lidera a Libertadores no geral e é líder do seu grupo. E 8 oitavas seguidas, né? Oitava oportunidade que o time vai para as oitavas de final. Classificação garantida. Tem um jogo agora no final do mês. Se o Palmeiras ganhar, dependendo do Tadjeres e do River, aí tem questão de saldo de gol. O River vai pegar em casa o time da Venezuela e o Tadjeres vai enfrentar um jogo difícil, que é o São Paulo, né? Provavelmente com alguma disputa ainda lá no grupo. Então o jogo foi bom. A fala dele sobre reformulação é que me pega. Por quê? Porque, veja só, de 2021 para cá, desde que o Palmeiras ganhou o tri da Libertadores, o Palmeiras trocou... você tem 11 de 20... Vamos contar os goleiros? 30 menos 11 dá quanto? 19. Então o Palmeiras trocou 19 jogadores em 2 temporadas e meia, que estamos vivendo agora. Essa reformulação já está em curso, né? Como às vezes o Abel fala algo para a gente ficar falando sobre isso, mas ele fala da idade dos jogadores, o Lázaro 22, o Flaco 23, o Hendrick 18 e o Estevão 17. Era esse o ataque do Palmeiras ontem, né? E o Rios, que também não é um jogador jovem também. É jovem, né? Então, quando ele fala sobre isso, me parece que ele está preparando um time para o segundo semestre. Uhum. Me parece que essa mudança de esquema, o 4-2-3-1 ou o 4-2-4, em determinado momento para atacar com o Hendrick fazendo o papel do meia, e ele foi bem, cara. Ele foi bem ali circulando antes do Flaco. Me parece ser algo sendo preparado para o mês de julho, quando ele fala na coletiva que ele tem um plano para a Copa América, que é quando a Copa América vai entrar e o futebol brasileiro vai parar, ou a Libertadores vai parar. Então acho que ele está pensando num time com Dudu, com Felipe Anderson, né? Sem o Hendrick, que é algo a se anotar. Agora, a gente está diante, né? O Hendrick é um jogador muito forte, com muita força, mas a gente está diante de um fenômeno que é o Estevão, cara. O Estevão desequilibra as defesas, o Estevão marca, vai até o fim na marcação. Realmente, esse é um ativo para o time titular. Hoje, o time titular do Palmeiras, se é que tem, que ele troca bastante, é Estevão e mais 10. É importante lembrar que o Abel está rodando o time, mas quando ele acha, ele para de trocar. É uma característica dele. Ainda não achou, porque o Lázaro não rende 2 tempos bons. O Veiga continua... Ontem não, ele entrou no final e tal, até que foi bem. Mas o Veiga oscila. O Hendrick vai embora. Então, você ainda não tem, não sei que tanto... Eu entendo o que ele fala lá pra mim. Os caras falam assim pra mim, mas o Rômulo precisa entender como é que almoça, a hora da janta, o treino. Eu entendo que faz parte. O Palmeiras tem isso muito... Eles são muito chatos com essas coisas.
tá? Nutricionista, e não sei o que, tem que usar um brinco especial, e não sei o que, põe um dedeiro, não sei o que, no dedo, e fura o dedo, e toma não sei o que, tem que comer depois do jogo. Eu entendo, tudo isso faz parte. Mas, cara, o campo grita, o Rômulo entra e não erra um passe, né? Então, gente, vou repetir o que eu venho falando aqui. Ele só não vai achar um time se ele não quiser. Porque ele tem Rômulo, ele vai ter Dudu, ele vai ter Felipe Anderson, ele vai ter esse menino que nem conta mais, o Estevão, que é espetacular, para montar o Aníbal. O Aníbal e Zé Rafael não jogaram juntos ainda, porque o Zé machucou e agora o Aníbal machucou. E o Rios tá jogando bem, tá entrando bem, né? Organização igualzinha do Corinthians. Pois é. 19 em 2 anos e meio, o Corinthians trocou 13 em dezembro. Em um mês. Agora tem uma Quando o questão. Massa fala da reformulação, só pegar esse negócio do Vessone e fala que permaneceram 11, eu e o Vessone, a gente se surpreende com a permanência dos 11. O Massa se surpreende com a rotatividade dos 19, você entendeu? Nenhum outro clube permanece com 11. Isso, Entendeu? exatamente. Então, uma reformulação lenta e gradual e planejada. Planejar, né? O Agora, Marcos Rocha completou 300 jogos. Eu sei Tem alguém aqui que não concordou, falou que o Marcos Rocha não jogou nada e foi culpado pelo gol, inclusive. O El Chapo. Marcos Rocha jogou de terno, todas as jogadas de ataque do Del Valle foram pelo lado dele, inclusive o gol. Ele tá lá no meio do campo, o Gomes sai para caçar e fica tudo desprotegido, diz aqui o El Chapo. Aliás... Agora, tem uma questão, né, Vessone, importante do cara que saiu aí no meio do jogo, no fim do jogo, foi substituído, o Endrick. Com essa paralisação no Campeonato Brasileiro, talvez não teremos mais Endrick, é isso? É isso, no Brasileiro. Cara, foi a despedida dele? Porque ele tá suspenso uma rodada. Tá com edema. Se ele não tiver condições de jogo, que eu acho que vai ser pro último jogo dele no Brasil, com a camisa do Palmeiras, contra o São Lourenço no final do mês de maio. Mas o Brasileiro, ele tem 2 jogos paralisados e o próximo ele tá suspenso, por isso que acabou o Brasileiro para ele. Então no Brasileiro não teremos mais ele. Não teremos mais o Endrick. Copa Entendeu? do Brasil é em Ribeirão, mas ele tá com edema na coxa, o jogo é daqui a uma semana. Precisa saber se ele vai para Ribeirão. Então Aí você vai fazendo a contagem regressiva. Ele poderia estar fora da Copa do Brasil. Ele sobraria esse jogo do São Lourenço só, entendeu? Porque o Brasileiro com 2 paradas mais a suspensão, quando voltar, que é o Atlético, depois acho que é o outro, ele já não tá mais no outro jogo. Entendeu? Gente, o Endrick tá forçando desde que voltou. Jogando todos. Ele fez o 9º jogo seguido dele. Né? Então, assim. As 2 pela seleção e voltou já jogando. Exato. Voltou machucado, né? Vamos pensar o seguinte: ele vai voltar, ele vai forçar algo. Porque se não tivesse a seleção, ele estaria em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que agora tem um que mais, né? Tem. Porque se ele joga contra o Botafogo e abre a coxa, aí é 3 semanas fora, ele perde a Copa América. Exato. Então agora, ele vai pensar na carreira dele e não tá errado, cara. Entendeu? Perde um agora, jogo em Ribeirão. O Washington Shibuya fala o seguinte: alguém precisa trabalhar a cabeça do Endrick, senão vai dar problema na Europa. Ontem, aos 7 do segundo tempo, ele toma um tranco e deixa o pé. Aos 9, deixa o joelho para uma paulistinha e acaba machucando. Foi isso que aconteceu? Eu não vi. Cara, ontem não achei isso, não. Ontem foram jogadas normais, cara. Ontem. Coisa, né? A gente fala do Endrick, não é um cara como bom, tá bom, jogou ontem, talvez não jogue mais. É meio decepcionante, mas enfim, é isso, não tem jeito. O Del Valle é muito legal de assistir, é impressionante. O Del Valle do ano passado, você enxerga um time, quando o time tem uma característica, um modo de ser, o do ano passado era igual contra o Corinthians. É incrível. Depende do treinador. É o que o Fernando Gotti fala aqui, ó. Del Valle tem um time melhor que muitos aqui do Brasil que gastam uma fortuna, sabem formar e selecionar jogadores. Impressionante, vai pra cima, e vai tem ficar coragem. em segundo. Talvez não, né, talvez cara? O São Lourenço vai jogar hoje. Então vai estar uma baba, mas pode. Então, assim, o Del Valle pode até vir pro rebolo da. A situação do Del Valle é bem complicada, porque se Liverpool e São Lourenço empatarem, eles vão a 5 e deixam o Del Valle na última posição. Na lanterna. Vamos combinar que para quem tá no pote 1, é melhor ter o São Lourenço hoje no pote 2 do que o Del Valle. Sim,
em termos de qualidade técnica, indiscutivelmente, embora o São Lourenço seja daqueles times argentinos Eles em massa. Você revigora quando E você no vai pra oitava. mata-mata, É outro aquela campeonato. coisa. O Argentina é outro campeonato. É outro. O River Então, parecia campeão, morto, né? Tá lá com 4 pontos. o River campeão contra o time mexicano, ele classifica na última rodada sem querer, porque não sei quem ganha, ele é o 16º. A hora que ele foi pro mata-mata, meu amigo, ele arrastou todo mundo e foi campeão. Olha, Tem que eu não tomar sei, cuidado mesmo esse negócio. eu não lembro o saldo de gols, talvez o Raí possa nos ajudar, mas se o São Lourenço ganhar hoje, ele passa a ser o segundo do grupo, abre 3 pontos para os dois concorrentes que vão jogar entre si. Olha, ó. O Vale tem -2 de saldo, o São Lourenço tem -1. Então, se o São Lourenço ganhar hoje O Vale já 1-0... tem 5 jogos, né? Tá, O Vale já tem 5 jogos. Então, o exato. São Lourenço e Liverpool tem 4 jogos que se Então, enfrentam hoje. se o São Lourenço ganhar hoje de 1-0, ele fica com 0 de saldo e vai a 7 pontos. Del Valle e Liverpool vão se enfrentar, cara. Entendeu? Na última rodada. Ele pode se classificar com 7, perdendo do Palmeiras se não for goleada. O Del Valle vai ter que devolver saldo, entendeu? Isso. E a 7 devolver saldo. Tá. Uma coisa que me chamou a atenção na coletiva foi o do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, você é o novo batedor de pênalti do Palmeiras? Falou, eu sou o capitão. Para não dar briga lá dos meninos lá na frente, eu fui, peguei a bola e bati. Tipo, ele se impôs como capitão, porque eu acho que tinha dado alguma coisinha, um pegou a bola, lembra? Foi em Cuiabá? Que um pegou a bola e o outro Não, quis foi bater. no outro jogo ó, que o Palmeiras perdeu com o Atlético O Paranaense. Atlético Paranaense. Aí ele falou, quer saber, eu mesmo peguei a bola, bati, eu sou o capitão. Me chamou muita atenção a sinceridade dele, como ele foi o homem para bater o pênalti ontem. Ele falou assim, nós mais velhos decidimos que vamos resolver. O time do Del Valle realmente é um time muito forte, muito bem treinado, e eu já falei, né? Já falava lá, quando foi sorteado aí esses times nos grupos, que o Palmeiras classificaria juntamente com o Del Valle. Claro que isso ainda pode não acontecer, porque o São Lourenço precisa de um empate no Allianz Parque contra o Palmeiras para garantir a classificação. Porque o São Lourenço agora, como você viu aí, tem 7 pontos, tá? Porque ele tinha 4 pontos, assim como o Del Valle. E o Liverpool, ele ganhou do Liverpool por 3-2, chegou a estar por 2-1, meteu ali no final 3-2, e foi a 7 pontos. O Palmeiras já tem seus 13 pontos. O Palmeiras já não perde mais liderança dentro do grupo, tá? Inclusive, se vencer o São Lourenço, garante a liderança de todos os grupos. O São Lourenço, se ele conseguir um empate, o Del Valle ou o Liverpool, quem ganhar, não alcança mais ele, porque quem ganhar vai a 7 pontos. Se o São, dependendo do critério de desempate, saldo de gols, o São Lourenço pode não se classificar. Geralmente não. Fatalmente, se o Del Valle ganhar, eu creio que o Del Valle no saldo de gols já passa o São Lourenço. Até porque ele não tomou goleada do Palmeiras. Né? Então o São Lourenço e Palmeiras podem decidir. Se o Palmeiras meter 2 gols de diferença no São Lourenço, o São Lourenço já deve rodar. Porque se o Del Valle ganha, mesmo de repente se o Liverpool conseguir ganhar... O Liverpool não. O Liverpool acho que é difícil passar o São Lourenço, porque ele tomou 5 do Palmeiras, está com saldo negativo. O Liverpool acho que já está praticamente descartado. E se ele for jogar, não tenho certeza agora se ele vai jogar no Equador ou se é em casa no Uruguai, mas se for no Equador também pode beijar a viúva. Mas eu quero dizer para você o seguinte, essa classificação da Libertadores aí, tem até meme rolando aí dizendo que em 2025 a Conmebol planeja mudar a regra da Libertadores, mudar o regulamento para que o Palmeiras já entre direto nas oitavas de final, como líder geral, né, para jogar até a semifinal sempre em casa. Claro que é uma piada, um meme, mas... é um meme que a gente vê que é baseado na realidade, porque nos últimos 5 anos aí o Palmeiras só em 2021 não conseguiu ser o líder geral. Foi o Atlético, o líder geral, e o Palmeiras eliminou justamente o Atlético. Na época, no saldo que, no critério de desempate, que era o gol qualificado, gol fora de casa, popular gol fora de casa, que o Palmeiras meteu no Mineirão, já que não tinha tomado gols no Allianz Parque. Os 2 jogos acabaram em empate, e o Palmeiras, com aquele gol do Dudu, foi para a final contra o Flamengo, e aí a gente sabe que o vento soprou lá em Montevidéu, dando o título para o Palmeiras, né? Dizem as más línguas. Muito bem. A gente sabe que tem aqui um vídeo que é o mais recente postado, e esse aqui é um vídeo que arrepiou, tá? Um vídeo que bombou, que todo mundo viu. Se você não viu, só você não viu. Então você pode escolher clicar aí agora, não esqueça de deixar o seu comentário, o que você acha sobre a opinião do Massini, concorda com ele ou não. E essa classificação, quem você acha que vai passar de fase junto com o Palmeiras? Você acha que vai ser o Liverpool do Uruguai, que está quase que morto? Se ele ganhar do Del Valle, o São Lourenço perder, dependendo de como acontecer aí a derrota, se o São Lourenço perder aí, meu amigo, tomar um sacode do Palmeiras no Allianz Parque, por exemplo, o Liverpool ainda tem uma mínima chance aí, tá? É que tá difícil. Agora, se o São Lourenço empatar, ele tá classificado. Não interessa o que aconteça no outro jogo. Ele precisa de um ponto. Um ponto para ele aí é o que basta. Você acha que vai passar o São Lourenço, Del Valle?
Deixa aí a sua opinião. Até o próximo vídeo. Avante palestra!